Eu sou a Patrícia Gonzalez, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. Estamos começando aí mais uma live, mais um ao vivo. Hoje vamos falar sobre marketing digital para agronegócios e a gente tem dois convidados aqui muito especiais para tratar sobre esse tema tão importante, né? É o professor da USP, Eduardo Spers, e também a consultora do Sebrae São Paulo, Jane Albinati. Tudo bem, professor? Tudo bem, Patrícia? Olá, Jane, prazer dividir aqui, né, essa live com vocês e também, né, dar as boas-vindas aos ouvintes. Espero que a gente tenha aí uma troca de informação, de conhecimento muito importante sobre marketing, né, marketing digital, falar um pouco e divulgar o marketing do marketing, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Jane? Olá, boa tarde, Patrícia. Prazer para ter conosco aqui, professor. Seja muito bem-vindo e boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, viu? Vai ser um bate-papo bacana aí sobre o marketing digital nesse setor tão incrível que é o agronegócio. Bem, lembrando que a gente está fazendo aí a transmissão, cada um da sua casa, então eu já peço desculpas caso a gente tenha algum problema técnico, tá? Acontece, mas a gente já avisa de antemão e vamos tocar o barco, vamos lá. Quem quiser fazer a pergunta aí para os nossos especialistas, tanto o professor Eduardo quanto a Jane, o que por um acaso a gente não conseguir responder ao vivo, a gente tem o pessoal do atendimento, a nossa equipe aqui também, que está comentando nos comentários as respostas e as dúvidas de vocês, tá? Uma outra dica que eu dou antes da gente começar aí falar sobre esse assunto é para que vocês curtam as nossas redes sociais, tanto o nosso perfil do Facebook quanto no YouTube. No Facebook, você pode entrar aí na página do Sebrae São Paulo, selecionar a opção curtir e depois vai lá e marca a opção ver primeiro, tá? Para a gente ter prioridade aí na sua timeline e vocês conseguirem ver todo o nosso conteúdo. Já no YouTube, a gente pede para você se inscrever no nosso canal do Sebrae São Paulo e depois ativar o sininho para vocês conseguirem receber as notificações toda vez que a gente posta um vídeo aqui, um conteúdo bacana para vocês, porque as lives, gente, acontecem de segunda a sexta às 5 da tarde, todo o conteúdo aí gratuito, temas muito legais, que podem ajudar muito vocês aí no dia a dia dos negócios, tá bom? Vamos lá, então, antes da gente falar sobre marketing digital, sobre negócios, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Então, professor Eduardo, por favor, fala aí um pouco sobre você e conta um pouco da sua experiência para a gente. Bom, Patrícia, e quem está nos assistindo, eu sou engenheiro agrônomo, né, de formação, fiz meu doutorado em administração, hoje eu sou professor da Exalc, né, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, e venho atuando com marketing há 20 anos, né, quando a gente nem imaginava, né, que o marketing poderia ser tão aplicado, né, como é hoje, dentro dos agronegócios. Então, eu tenho um grupo que se chama Marquesalc, né, o site marquesalc.com.br, e é um grupo de pesquisa e extensão dentro da universidade, e a gente promove várias atividades relacionadas ao marketing no agronegócio, tanto a jusante da cadeia, né, relacionada ao consumo, consumidor final, tanto a montante da cadeia relacionado ao mercado, direcionado ao produtor rural. Né? Então, é um prazer muito grande poder aí compartilhar esse conhecimento e uma honra, né, que eu tenho de poder participar aqui dessa live com vocês. Muito obrigada, professor, pela sua presença, que é uma honra também poder contar aí com seus conhecimentos hoje para compartilhar com os empreendedores, né? E sua vez, Jane, se apresenta para a gente. A gente que agradece, professor, estar trocando essas informações. Bom, meu nome é Jane Albinati, sou consultora de negócios do Sebrae, já há 9 anos atuando aí dentro do setor de agronegócios, né? E vai ser muito bacana poder ter a presença do professor, da Patrícia aqui, para compartilhar um tema que é tão importante, que é exatamente trazer o marketing digital como uma ferramenta aí para ajudar os nossos produtores rurais, para ajudar o nosso agronegócio em momentos, assim, difíceis, né, como é o que a gente está vivendo hoje. Então, um tema bacana, Patrícia, para a gente curtir aqui hoje.
Bom, os nossos convidados já se apresentaram e quem quiser deixar aqui nos comentários de onde vocês estão ouvindo a gente, né? Em qual lugar vocês estão agora, porque a gente sabe, o professor e Jane, que muitas vezes a gente recebe gente, inclusive, de fora do estado de São Paulo. Então é sempre bom a gente saber, né, com quem a gente está falando aí, qual é o nosso público. Então já pode deixar aqui nos comentários, gente, por favor, que aí depois eu conto para eles também como é que está a nossa audiência, né? E, então, para começar a tratar sobre o nosso tema, eu vou fazer a primeira pergunta para o professor, pedindo para ele explicar para a gente a diferença entre esse marketing tradicional para o marketing de agronegócio, né, professor? Porque a gente sabe que, na verdade, o agronegócio ele sempre usou o marketing, só que de uma forma diferente de outros produtos. Então, vamos falar um pouco sobre essa realidade. Excelente pergunta para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, primeiro, eu acho que é importante definir o que é marketing, né? A gente sempre viu, né, esse estigma aí de que o marketing não pode ser aplicado ao pequeno negócio, né, que o marketing ainda, né, tem essa visão de que você precisa ter muito recurso, né, precisa ter uma estrutura gerencial, né, muito recurso para aplicar marketing. E o que a gente vai discutir aqui sobre todo esse ferramental que hoje tem disponível, que é o marketing digital, que ele realmente está acessível, né, e cada vez mais acessível, né, não só aos pequenos, né, negócios em geral, mas também aos agronegócios, inclusive pequenos. Né. Independente do setor, o marketing tem a função de aumentar a probabilidade de troca, né, do produto. Então, eu comunicar melhor sobre o produto, identificar melhor, né, quem é o meu público-alvo, entender, né, quais são os diferenciais, né, posicionar melhor o produto, enfim, gerar valor, né, para o mercado, ter uma atitude proativa dentro do mercado. Então, em relação à sua pergunta em específico, eu assim, tem 4 pontos que diferenciam bem o marketing tradicional do marketing para o agronegócio. O primeiro é que no agronegócio os produtos são commodities, ou seja, os produtos são iguais, né? Então, como que você vai diferenciar? Como que você vai, né, ter uma ação de marketing, tudo que é igual? Quando é possível diferenciar o produto, tudo bem, né? Alguns produtos têm mais facilidade, mas se não tiver, a ideia é trabalhar além do produto, ou seja, tentar pensar o processo de produção, né, tentar pensar em trabalhar a origem, né, que é a ideia do local food, trabalhar storytelling, né, algum processo de produção, né, alguma tradição, né, daquele produtor, daquela região, enfim, olhar de uma maneira mais holística os atributos que compõem não só o produto, mas toda a sua produção. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que é um produto, em geral, barato, né? Quando a gente pensa em produto barato, o envolvimento do consumidor é menor. Então, a gente fala que são produtos de baixo envolvimento. Vamos comparar com um carro, né? Você vai comprar um carro, você pesquisa melhor, você, né, olha quais são os atributos. Então, para a gente, né, dar uma atenção maior, né, quando a gente quer diferenciar, né, um produto dentro do agronegócio, sendo que ele é igual e ele é barato, é você pegar características que são, né, de interesse do consumidor. Principalmente, atualmente, o que tem sido, né, assim, destaque, a questão ambiental, né, se ele é natural, né, a questão de fazer bem, né, para a saúde, o resgate da natureza, né, o próprio pequeno, né, ser pequeno produtor, por exemplo, tem um diferencial, né, perante o consumidor final. O terceiro ponto, que eu acho, né, também interessante, que diferencia, é que como você tem uma margem pequena, o produto é barato, é lógico que para fazer marketing você precisa, né, talvez não tanto recurso, mas você precisa, né, de um conhecimento maior, de uma capacitação. Então, o que a gente, em geral, vê são ações coletivas, né? Aí entra bem, né, e importante o papel das cooperativas, das associações de produtores. Quando a gente vê uma associação de produtor forte, em geral, a gente já começa a ver, né, algumas ações de marketing para aquele produto, né, ou seja, que não beneficia só um, né, mas beneficia a coletividade e o custo também é dividido.
Por fim, eu acho que a diferenciação está caracterizada com atributos intrínsecos, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, mas, por exemplo, a origem orgânica, né? Os tratos culturais, né, que foram adequados à questão ambiental. Né? Se eu chegar e mostrar uma caixa de morango, como é que eu vou saber que esse morango ele tem essas características? Né? Então, a gente chama isso de assimetria informacional. Né? Então, você pode ter ações oportunísticas, né? Todo produtor pode alegar que ele é. Então, como que você faz essa diferenciação? Certificados. Né? Então, a criação de algum instrumento certificador é também, né, uma estratégia bem interessante, que a gente também tem uma outra, que são as marcas coletivas, que daqui a pouco a gente vai falar também. Então, Patrícia, eu vejo, né, para a gente começar a discussão, esses 4 pontos aí que diferenciam, né, o marketing tradicional, né, dos outros produtos, o marketing para as commodities ou para o agronegócio. Legal, só para contextualizar aí, cumprindo a promessa que eu fiz, enquanto o professor estava falando, o pessoal já foi deixando nos comentários aqui de onde estão falando, né? Então a gente tem aqui, ó, o Carrilho está falando de Atibaia, a Marília Oliveira de Ribeirão Preto, a Maria Elisete de Serra Talhada, em Pernambuco, o Paulo Nonato aqui também do Paraná. Então, temos aí uma audiência bem diversificada, não só do estado de São Paulo, mantendo aí a nossa tradição, né? E, Jane, eu queria aproveitar a fala do professor, ele falou aí sobre alguns pilares importantes do marketing digital, e no seu dia a dia de atendimento, a gente estava conversando um pouco antes aqui da live começar mesmo, e você tem visto cases, né, e conversado com clientes que estão conseguindo superar as dificuldades aí devido à pandemia e todas as consequências delas com o marketing digital, né? O pessoal do agronegócio está, então, já arregaçando as mangas, né? Como a gente diz, surpreende. Sim. É surpreendente. Quando você falou de a gente ter uma audiência de pessoas de outros estados, né, de Paraná, de Pernambuco, isso é uma das grandes sacadas, inclusive, do marketing digital, né? A transformação digital, ela chegou no campo, realmente, para ajudar a conectar de forma mais rápida e direta o produtor com o consumidor final. Claro que esse processo acabou sendo acelerado em função da pandemia, né, com o Covid-19, e claro que, dada a necessidade do produtor rural em buscar novos mercados para os seus produtos, porque os bares fecharam, os restaurantes fecharam, as indústrias pararam de vender, então ele tinha que achar caminhos para isso. Então, nesse momento, o desafio dos produtores era utilizar a tecnologia para realmente entrar nesse mundo digital, né? Esse processo de inclusão no mundo digital, buscando aí atrair novos clientes, fazer esse engajamento, falar do seu produto, realizar vendas e também o relacionamento. Então, a gente tem assim, experiências muito interessantes que a gente tem hoje uma série de lives para o produtor rural, para a agricultura familiar, onde ele já entra na plataforma, ele já se inscreve online, participa de uma live, recebe materiais pelo WhatsApp, então ele já começou a ter um processo interessante dessa inclusão digital. Então, ele vem transformar, sim, uma relação, ele vem ampliar a possibilidade de canais de vendas, e até é, é muito interessante que ele começa a transformar as relações também pessoais. A gente faz hoje vários encontros, né, virtuais com eles. No primeiro momento, ele tem uma certa dificuldade para poder acessar a plataforma, mas ele entra, ele vai a fundo e percebe esses benefícios. Então, muitos deles hoje vendem pelas ferramentas que a gente tem aí, né? Muitos deles estão utilizando já o Google Meu Negócio, o WhatsApp Business, Instagram, e outras ferramentas que têm sido grandes aliados, inclusive nessa ação desses produtores. E muitos produtores percebem que está dando certo, está funcionando, ajudou muito, principalmente nesse momento de pandemia.
Então, é uma situação que veio para ficar mesmo, e eles estão, sim, se engajando já nesse mundo digital. E até aproveitando, né, a Jane está falando do engajamento dos produtores, aí toda a cadeia do agronegócio. E, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, com a Covid-19, o que de fato mudou para o agronegócio? Porque, assim, eu li uma reportagem há pouco tempo, não vou recordar exatamente qual foi o veículo, falando que teve um aumento aí, algumas coisas positivas para o agronegócio. Eu vi uma reportagem essa semana falando que tem produtor de soja, por exemplo, que já está vendendo aí a safra de 2022, né? Então, assim, o que de fato, o que mudou para esse mercado, né? Verdade, Patrícia. Eu acho assim, que muitas das coisas que vêm acontecendo, né, até são resquícios do antes da Covid, né? Então, quando a gente pensa nessa digitalização, né, esses instrumentos, essas, né, vamos dizer, opções de lives, elas já tinham antes, né, que na verdade você potencializou com, né, a Covid. Então, eu acho que essa preocupação, por exemplo, com a sustentabilidade, com a qualidade dos produtos, né, são outros exemplos, né, que com certeza vão, né, aqui acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, mais rápida, né, e mais intensa, né. Mas eu queria elencar alguns pontos interessantes. Nós estamos vivenciando, né, o primeiro, uma crise sanitária, né, Covid é uma crise sanitária. Então, com certeza, né, há, né, a necessidade de uma maior preocupação com segurança do alimento. A gente tem a segurança alimentar, né, que é garantir alimentos para uma população, né, o mínimo de nutrientes, enfim, e a segurança do alimento, né, que em inglês seria food security e food safety. Então, eu acho que vamos ter, são necessários aí novos sistemas, né, de certificação para garantir a questão da sanidade, né, vão estar isento de contaminação, isento de Covid, enfim, né, garantias, né, isso está muito em discussão agora, né, teve aí acho que foi semana passada, de encontrar, né, resquícios, né, de Covid em um alimento na China, né, quer dizer, verdade ou não, né, quem manipulou, a gente volta a uma questão que sempre foi característica, né, do agronegócio, o mal da vaca louca, carne fraca, né, que é a questão da segurança dos alimentos. Então, acho que esse é um ponto importante, né, que deve vir aí com muita força. A Jane já colocou muito bem o segundo, que é a digitalização, né? Então, a digitalização exige capacitação, né, do produtor, né? Talvez eu colocaria um learning by doing, né? Até o próprio agricultor vai encontrar soluções específicas e direcionadas que vão favorecê-lo, né, no seu processo de comprar, de vender, né? Nós estamos falando de ações de marketing, então eu acho que abre um campo muito grande. Eu tenho certeza que o digital vai trazer mais digital, né? Mais digitalização. Quanto mais a gente usa, mais as ferramentas evoluem, né? Mais potencial, né? Novas. O WhatsApp não foi criado, né? A gente estava falando, interessante, né? Não foi criado para algumas finalidades, né? E hoje ele já está sendo usado para finalidades comerciais, né? Então, você tem vários exemplos de uma tecnologia e, com certeza, vão vir outras, então, o mercado que vai crescer. O outro ponto que eu acho que a gente tem que olhar é isso, né, independente, né, antes e depois, mas principalmente agora, com a mudança na jornada de compra. O que é a jornada de compra? Desde lá do consumidor identificar a necessidade daquele produto até ele adquirir o produto. Né? Vou dar um exemplo interessante, que é o drive-thru, né, de varejões, né? Ou seja, né, então você adequa, né, um sistema, né, de venda de produto a uma necessidade específica. Né? Então, você muda a maneira como o consumidor adquire aqueles produtos. Então, pode ser que a gente veja e a gente tenha que entender ou tenha que oferecer novas, né, oportunidades. Ele também colocou muito bem, eu quero reforçar, que é o engajamento no mundo virtual, né? Trazer o consumidor para o mundo virtual, né? Ou seja, seus clientes, né? Então, o consumidor, a gente está falando de marketing, é o produtor, né, criar ferramentas que criam esse marketing de relacionamento, né, esse engajamento no mundo virtual.
né? Eu acho que esses são os pontos, né, principais que a gente tem de mudança com a Covid-19. Muito legal. É importante, a gente falou que a Jane já citou, né, o assunto da digitalização do marketing aí para agronegócio. Eu não sei se a Jane quer reforçar algum ponto específico, ou se de repente, Jane, a gente já pode até falar das ferramentas que têm sido usadas, né, por esse setor específico aí, né, pelo seu dia a dia, sua experiência de atendimento. O que vale colocar aí também é que as ferramentas estão aí, mas é o que o professor bem coloca, a questão do marketing em si. Ou seja, eu tenho que estar preparado para poder também navegar nesse mundo digital de uma forma que eu tenha uma presença digital bacana, né? Eu tenho que ter uma preocupação com como eu me coloco nessas redes sociais, como eu vendo o meu produto. Então, ter essa preocupação, sim, de se planejar, de que maneira eu vou estar colocando isso, e quais são os canais que eu vou atender o meu cliente, que nem tudo é para todo mundo, né? Se eu for vender para o atacadista, para o mini mercado, ou para o consumidor final, eu tenho canais diferenciados. Eu comentei do WhatsApp, porque é uma ferramenta que a gente vê a, a capacidade que ela tem, a velocidade de resposta que ela tem, e ela é realmente muito simples de ser utilizada. Então, existe, as ferramentas estão aí. O que precisa é que as pessoas também estejam preparadas para usar o melhor delas, né? E aí que entra, eu acho que a grande sacada. O produtor rural está tendo uma grande oportunidade agora de mostrar os bastidores. Talvez trazer um pouco isso que o professor coloca, essa questão da segurança alimentar e a segurança na manipulação dos produtos. Então, eu mostrar a minha história, o consumidor quer saber de onde vem o produto, ele quer saber como ele é produzido, como ele é feito, né? Então, é um momento único em que a gente tem até orientado eles, façam um vídeo da sua propriedade, façam um vídeo da sua produção, porque as pessoas possam perceber que, na verdade, o leite não veio na caixinha, a alface não brota ali na gôndola do supermercado, que existe, sim, uma força por trás disso, um trabalho árduo por trás disso, né? E isso também está sendo interessante, que as plataformas que existem hoje, que é online, que o pessoal faz, seriam as lojas virtuais, né? Mostram também vídeos falando do produtor rural, mostrando, tem plataformas, inclusive, que são bem nichadas, bem de nicho específicos, né? De orgânicos, que ela não só mostra a produção, como também faz aqueles tours virtuais, né? Então, tem crianças mostrando o consumidor visitando a propriedade para saber como é que é produzido aquele determinado alimento, quais são as certificações que eles têm, eles entregam com a foto da família, do produtor. Então, isso é uma valorização muito grande da categoria, né? Então, eu acho que isso tem que ser utilizado num marketing muito positivo, e para isso, claro, essa presença digital tem que estar muito amparada, sim, num produto de boa qualidade, rastreado, rotulado, com boas práticas, porque isso vai ser cobrado, né? O consumidor agora está muito visível, então é muito bom quando ele compra e faz uma boa referência do seu negócio e indica para outros, do que de repente ele compra, não gosta e vai lá também na rede social e não fala bem. Então, essa preocupação também é interessante. E isso tem movimentado o pessoal, porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho um produto aqui que ninguém sabe como ele era feito, tem um mel aqui que é de uma florada lá, X, e que ninguém conhece. Eu tenho aqui uma batata doce que é específica dessa região, um café especial. Então, são tantos produtos que podem agora se beneficiar desses canais de comunicação para fortalecer o seu marketing, a sua presença, porém, sempre com esse cuidado, que realmente a gente tem que estar atentos a. Agora nós viramos também uma grande vitrine, né? Como vitrine, a gente tem um lado muito bom, que as pessoas podem curtir, gostar, e um lado também que elas podem falar, poxa, não foi bem atendido, fiz o pedido, não foi entregue, o produto não veio de acordo, enfim, são coisas, são cuidados que também a gente tem que tomar aí
nessa situação. Mas é muito mais positivo as experiências que eles estão tendo nesse sentido, né? Jane, Daí, isso que você fala tem casa com o que o professor falou, porque hoje a gente vive, na verdade, uma crise sanitária, né? Então, sim, assim, o produtor que ele pode mostrar o que ele faz e que ele está Uhum. dentro das regras, e está tudo seguindo aí as normas de higiene, tudo. Eu acho que, eu não sei se eu estou errada, enfim, acho que vocês podem falar, isso deixa já de ser um diferencial, né? Para ser aí uma coisa que de segurança mesmo, né? a necessidade aí, né? Sim, exatamente. Deixa eu até complementar, Patrícia, o que a Jane colocou, muito bem. Quando a gente fala em marketing digital, não é só você criar, né, ali né, no LinkedIn, no Facebook, você precisa gerar conteúdo, né? E assim, pegar um exemplo do Amo Abacate, né? O que é o abacate? As variedades de abacate, receita, enfim, histórias de produtores de abacate, enfim, né? Você tem aí uma infinidade, e aí vale para amo batata, amo, né, uva e por aí fora. Então, eu acho que, né, se a gente está falando de marketing digital, se tem um setor que pode gerar conteúdo, o agronegócio. Então, a gente está aí, na verdade, com um potencial, né, assim, restrito, que pode ser muito melhor explorado, né? Tem tudo a ver com o digital. Ainda falando das ferramentas, eu vou pedir para o Greg passar um vídeo de uma ferramenta que a FAESP lançou em parceria com o Sebrae, né? O Sebrae está apoiando aí, que é a Pertinho de Casa, que tem sido muito usada também por esses produtores rurais. Eu vou pedir, Greg, passa o vídeo, depois eu peço para a Jane comentar um pouco sobre ela. Pode ser, Jane? Claro, Vamos lá, Greg. Para o seu negócio não parar, ele precisa de movimento. Então o negócio foi juntar grandes empresas em uma iniciativa para ajudar você nesse momento. Foi assim que nasceu Pertinho de Casa, uma plataforma sem fins lucrativos que ajuda a conectar o seu negócio aos seus clientes do bairro. E permite também que esses clientes entrem em contato diretamente com você para comprar por telefone ou por WhatsApp. É super fácil e rápido. Para quem quer vender, é só cadastrar o seu negócio gratuitamente pelo site. Para quem quer comprar, o site mostra os negócios mais próximos de você. Assim, todo mundo ganha. O seu negócio e as pessoas que gostam dele. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Cadastre-se agora em pertinhodecasa.com.br. essa também é uma ferramenta incrível, porque ela é de uma facilidade imensa. E ela foi criada no primeiro momento, a concepção dela lá no começo da pandemia, ela foi criada e para poder fazer o quê? Fazer essa conexão do produtor, né, com o consumidor final. Então ele ia lá, inseria é, o seu negócio de uma forma bastante simples e gerava já uma conexão dele para o WhatsApp, né? E foi tão bem sucedida, foi um sucesso tão grande que muitos outros setores também acabaram aderindo. Então, a ferramenta cresceu muito nesse sentido de estar agregando também o pessoal de padaria, mercado, restaurante. Então, foi muito interessante, porque ela acabou abraçando aí várias causas, né? Então, como essa ferramenta, a gente tem outras plataformas também hoje na própria internet, né? E o que a gente percebeu ao longo do tempo é que essas ferramentas, o WhatsApp, Facebook, Instagram, tal, elas vieram ajudar muito. E tem os próprios sites, né? Então, teve, por exemplo, produtores e associações que se reuniram e montaram o seu site para poder fazer exatamente isso, mostrar para o consumidor pelo site as feiras virtuais, foi muito nessa linha, né? O produtor, o seu produto, e deixava ali o contato para que eles entrassem para poder fazer compras, né? Outros avançaram um pouco mais, tinha as lojas virtuais, os e-commerces, né? E esse está ficando muito comum. Eu vou lá, escolho o meu produto e já peço para entregar em casa, já pago. Então, assim, e tem os marketplace também, são os grandes shoppings virtuais. Então, por exemplo, tem o pessoal do café, que já tem uma estrutura mais montada, mais preparada, eles vendem hoje no Amazon. Então,
o caminho é longo nesse sentido, que a gente está realmente no processo de evolução. E o produtor rural vem se preparando para essas ferramentas e vem se juntando para fazer isso. Foi bem colocado lá, o professor fala no início, às vezes é muito difícil para mim montar uma loja virtual, para mim fazer toda essa transação, até porque envolve custo, distribuição, logística, que isso muitas vezes encarece o produto. Mas quando eles se juntam, e aí eles percebem que eles juntos são muito mais fortes, né, que a gente sempre fala isso, ele percebe que sim, ele consegue estar dentro de um site, divulgando o seu produto, divulgando de um outro companheiro, uma outra linha de produto, um não tem fruta, o outro tem flores, o outro tem. E aí, isso faz com que as coisas aconteçam, né? E a pandemia, eu acho que trouxe isso muito forte nesse setor, em todos os setores, que é a solidariedade, é aquela coisa de trabalhar junto, ou seja, nós temos as mesmas dores, precisamos resolver os nossos problemas e cada um dentro do seu negócio pôde perceber que juntos eles seriam muito mais fortes. Então, as associações, as cooperativas, os grupos mesmo, os informais, os parceiros de negócio começam a se organizar, se aglutinar para poder usar a ferramenta de uma forma inteligente, de uma forma que seja rentável. Porque, como o professor colocou no início, são produtos, às vezes, de pouco valor agregado, então eu preciso realmente tirar o máximo disso, né? E também tem a questão do meu braço, ou seja, até onde eu consigo entregar, até onde eu consigo atuar, né? Tem aqueles produtores que também, eles não vendem diretamente para o mercadinho ou para o consumidor final, eles muitas vezes entregam, por exemplo, o leite, para o laticínio, mas eles também apostam nessas possibilidades de ter um site para fortalecer o produto, para trazer dicas, orientações. Então, ele tem assim, o seu endereço eletrônico, né, é a casa dele ali, virtual, onde ele fala do seu produto, ele traz informações, ele valoriza a cadeia produtiva que ele está, né? Então, isso tem sido movimentos cada vez maiores, eles perceberem que não dá mais para ficar fora desse mundo digital. E, Jane, só complementando aí, na verdade, eles podem fazer isso junto, não necessariamente geograficamente perto, né? Porque o digital permite que, né, eles compartilhem, né, ideias, estratégias, estando, né, geograficamente distantes. Né, o digital, né, veio para ficar e possibilitar talvez coisas que a gente nem imaginava, né, que seriam possíveis, né, e com certeza ainda virão, né. Eu acho que a gente está falando em mudança, inovação, né, a gente tem que, né, sair né, não fazer igual, né, mas pensar diferente, né, talvez a gente não está enxergando, né, hoje, mas com certeza, né, daqui para frente, com essa abertura do digital, a gente podem entender outras possibilidades. E trouxe também, que eu achei muito forte, assim, que eu acho que é uma facilidade muito interessante, nós, do Sebrae, fazemos assim, o Sebrae não tem medido esforços para fazer a inclusão digital dos pequenos negócios mesmo, é um esforço incrível, é um time preparadíssimo para poder ajudar, para poder orientar, para poder fazer frente a isso. E a gente percebe isso nas lives que a gente faz para os agricultores, por exemplo, que eles participam, eles entram digitalmente pelos links, né, se inscrevem nessas plataformas, interagem no chat, a gente geralmente tem aquele cuidado de orientar como ele vai entrar, como é que ele atua naquele ambiente, né? E ele percebe que ali, às vezes, a gente está fazendo para uma região, e como vocês comentou agora, Patrícia, vem chegando gente de outros estados, então é muito interessante que fala, olha, eu sou do Mato Grosso, eu falo, nossa, Mato Grosso, tem gente de Mato Grosso aqui, e aí ele, olha, eu sou lá de Montes Claros, então essa troca tem sido muito interessante, que eles perceberam que, e aí um comenta uma coisa, olha, eu trabalho com mel, ou eu trabalho com cogumelo, ou eu estou fazendo não sei o quê, essa experiência tem sido muito rica, porque ele está ali na casa dele, com a família dele, tendo contato com uma série de outros produtores que também têm, ele está buscando ali informação,
Então, ele interage, ele participa, ele tira dúvida, e as palestras trazem muita informação que, de repente, ele teria que se deslocar para fazer aquilo. Ele poderia fazer como a gente está fazendo agora, a gente está 2 semanas fazendo, está se falando de rotulagem, de marketing. Então, para esse pessoal, está sendo assim, uma possibilidade de troca muito grande. E além dele participar desses momentos, quando ele sai desse encontro, ele ainda recebe uma planilha, ele recebe uma cartilha, ele recebe um vídeo, ele sai ali também já com ferramentas para que no dia seguinte, se ele quiser, ele comece já a fazer as inovações que ele precisa. Então, tem sido muito rica essa experiência para nós também, de estar interagindo com eles dessa forma, e eles têm percebido que isso também tem aumentado o nível de interação, de relacionamento e de conhecimento para eles. Então, às vezes a gente tem alguns comentários que são muito engraçados, né? Fala, nossa, quanta informação, acho que o meu cérebro bloqueou. Até uma que comentou isso, eu dei muita risada, porque realmente é muita informação. E aí ele participa hoje, amanhã ele está num outro assunto, numa outra live, e com essa facilidade, coisa que antes a gente tinha que reunir eles com uma data marcada, com um local definido, todo o translado deles de sair do campo para encontrar. Então, eu acho que essa possibilidade desse mundo digital, né, foi muito interessante, porque trouxe para eles informações e possibilidades que antes eram muito mais custosas, né, e era muito mais difícil. Então, sem dúvida, professor, a gente caminhou assim a passos muito rápidos nesse momento. Tem muito a ser feito, né? Mas a gente avançou muito nesse sentido. Eu queria aproveitar, Jane, o gancho aí, você falou de lives, enfim, algumas atividades que a gente aqui do Sebrae tem feito especificamente para o pessoal do agronegócio. E aí, gente, eu queria então já deixar algumas dicas para vocês, já aproveitando essa informação da Jane. Se vocês querem ter informações sobre essas turmas, né, saber como funcionam os cursos do Sebrae, entre em contato com a gente aqui no 0800 570 0800, tá? Perguntem aí sobre as atividades para o agronegócios. Tem muito conteúdo, como a Jane falou, à disposição, muita coisa gratuita. E Sim. aí vocês podem aí marcar a consultoria de vocês, ser atendidos pela própria Jane, quem sabe, ou por outro consultor, que aí a gente tem um time aí de especialistas à disposição de vocês, né? E os nossos convidados aqui prepararam um conteúdo aí, um e-book também específico sobre esse tema. Então, eu vi que o pessoal do atendimento já deixou o link aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, é só clicar nesse link, gente, e fazer um download gratuito das dicas aí de marketing para agronegócio, tá? É um resumo aí de tudo que a gente está falando. Aproveitem essa oportunidade. Vocês estão vendo aí que o número do 0800 está aparecendo na tela, gente? E o Sebrae não parou de atender em momento nenhum. Está atendendo de domingo a domingo, seja remoto ou em alguns lugares já presencial, né? Dependendo aí da fase do São Paulo que a gente se. E eu vou aproveitar também para chamar um vídeo mostrando para vocês um pouco sobre esse atendimento remoto, porque quando a gente fala atendimento remoto, a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida como é que funciona e tudo. Então a gente fez um vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Greg, toca aí para gente. Uma coisa importante também é fazer o que nós chamamos de SEO. Né? O que é o SEO? E a nossa dúvida de hoje é sobre a nossa situação tributária. Uma outra opção que você pode também tentar é divulgar melhor isso, usando as redes sociais. Muito legal. Então, vocês viram aí alguns pedaços de consultorias gratuitas, né? São consultores nossos, gente, reais, tá? Não é dublador, não é figurante, são nossos mesmo aqui do Sebrae São Paulo. É o nosso time, para vocês terem uma ideia aí como é que funciona, tá bom? E vou aproveitar aqui para falar um pouco com o professor, que a gente falou de algumas ferramentas, a gente deu alguns exemplos aí mais gerais, e o senhor falou
basta a pessoa ter, né, esses anúncios. É importante, por exemplo, você ter a criação de conteúdo. E isso faz parte, na verdade, de uma estratégia, então, de marketing digital específica para esse agronegócio. Então, assim, é importante que as pessoas do setor tenham essa consciência de que é preciso ter uma estratégia. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para essas pessoas, né, o que seria isso de fato, como fazer, como começar, enfim. Sim, excelente pergunta. E, assim, eu sempre insisto, né, nessa definição, essa separação entre o que é tático dentro do marketing e o que é estratégico, né? Então, quando a gente fala tático, nós estamos falando dos 4Ps, né? Então, como que eu vou comercializar melhor o meu produto, a minha estratégia de preço, para quem eu vou vender, quando vender, estou pensando no curto prazo, né? Estou pensando naquela safra. E quando a gente muda para o marketing digital, quando a gente está falando de conteúdo, né, nós estamos, né, pensando, por exemplo, em criar um diferencial. E um diferencial não é de um dia para o outro, né? A gente constrói em alguns anos. E, por exemplo, você pode até construir uma marca, né? Por que não? Só que a marca, não, né, você não vai pensar no curto prazo, vai pensar no longo prazo. Então, esse que é o diferencial. Eu acho que a gente tem que pensar, e a gente tem uma dificuldade muito grande, até culturalmente no Brasil, né, a gente pensa muito no curto prazo. Então, mudar um pouco esse mindset, né, e trabalhar com marketing duradouro, né, para a gente aproveitar melhor, né, todo esse conceito, né, de diferenciação e dessa possibilidade que o marketing nos favorece. Então, não é como o meu produto é conhecido, como eu quero que meu produto seja conhecido, né? Então, eu passo, né, de uma atitude mais passiva para uma atitude mais proativa. Então, eu acho que esse que é o segredo do marketing, né, estratégico, de você olhar no longo prazo, né, de criar um futuro desejável. Então, eu vou pensando, né, num marketing de conteúdo digital, né, não para um ano, né, mas, né, para 5, 10 anos. Então, eu acho que esse que é o diferencial, né, pensar estrategicamente. Então, a gente, no marketing digital, não é só para você divulgar o seu produto, é para construir posicionamento de longo prazo. Muito legal. E uma coisa que a gente tem observado aqui, eu acredito que vale para o agronegócio também, vocês me corrigem se eu estiver errada, é que muito desse digital, em vez, existe, claro, a questão da competição, né? Enfim, os concorrentes, vamos dizer assim, mas existe muito essa questão também do trabalhar em conjunto, do compartilhar, que o digital ele vem reforçando muito, né? E aí isso me chamou a atenção, porque quando a gente estava conversando um pouco antes da live entrar, né, propriamente dita, a gente estava pensando em alguns tópicos, vocês falaram dessas questões de marcas coletivas, por exemplo. Marcas coletivas, indicações geográficas, eu até falei, gente, eu até imagino que seja, né? Mas não sei explicar. Então, vocês já me digam o que é para eu saber como é que a gente vai falar sobre isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco aí para o pessoal que está assistindo a gente agora, como é que eles têm trabalhado essas questões das marcas coletivas, né? Esse trabalho conjunto aí. Vou pedir para a Jane começar, aí depois o professor ele complementa aí com a gente, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar sobre isso também. Sim, e é muito amplo esse assunto, a gente poderia ter uma live só para isso depois, né, um momento, mas bem nessa questão que o professor coloca, né? Então, o que esse mercado tem que buscar? Tem que valorizar os diferenciais do meu produto. Ou seja, eu tenho que colocar um destaque, atributos diferenciais no produto, e a marca traz isso, né? Então, e muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade, o pequeno produtor, de criar sua marca, criar seu logo, de fazer essa diferenciação desses atributos, né? E, inclusive, valorizar marcas que sejam certificadas, né? Então, algumas iniciativas são muito interessantes quando algumas associações e até cooperativas criam marcas que sejam coletivas para destacar um determinado produto. Então, eu crio um diferencial naquele produto, eu agrego valor àquele produto, e
produto é digamos assim, um patrimônio de todos, aquela marca é compartilhada com eles. Por isso que ela chama marcas coletivas. Isso, claro, gente, até, professora, assim, de uma forma bem suave, que a gente está falando aqui. E, claro, ter as identificações geográficas, que é uma coisa incrível, que aí o professor pode ilustrar muito mais para nós aí, que realmente é você pegar um produto de uma determinada origem, um café que é feito, por exemplo, no Cerrado Mineiro, que está dentro de uma condição específica dali, e aquilo ali carrega, assim, uma marca forte, um sinal, um signo que valoriza esse produto. Por quê? Porque a ideia realmente é oferecer informações para o consumidor desse diferencial do seu produto, né? A gente não colocou aqui que coloque informações que sejam relevantes, tragam conteúdos e conte um pouco até da história desse produto. O Brasil hoje tem, em média, 79 identificações geográficas, né, produtos geográficos, sendo que praticamente mais de 50 deles são do agronegócio. E sendo que lá na União Europeia a gente tem mais de 3.000 indicações geográficas, então a gente tem um avanço muito grande, tem um campo muito grande para ser explorado. Por quê? Isso dá muito valor agregado aos produtos. E quanta coisa diferenciada a gente não tem, né, na nossa região, que a gente se juntando pode, sim, trazer as marcas coletivas, se for o caso, se trazer, então, as identificações geográficas, enfim, são maneiras, são estratégias de valorizar o produto para que a gente possa ter um produto exportável, para que a gente possa ter um valor melhor nessa produtividade, nessa produção. Mas aí eu chamo o professor aqui para poder dar uma substância aí para nossas marcas, né? A gente tem muito bem colocado, Jane. A gente falou que são estratégias coletivas, né? São importantes. Isso na Europa já se percebeu, né? Quando você teve a política agrícola comum, né, pós-guerra, era food security, né, quantidade de alimentos. Depois, é qualidade de alimentos. Né? Então, se criou uma série, né, de instrumentos que, né, certificavam, né, regiões. Se a gente pegar como benchmark aí o vinho, né, a Appellation d'Origine Contrôlée, você tem indicações, né, geográficas específicas, né, não é só lá de Borgonha, mas dentro, né, daquela região tem outras, e por condições edafoclimáticas, você pega, né, na Colômbia, o café, enfim. Então, a gente tem aí vários exemplos, né, de outros países que conseguiram fazer essa diferenciação. Tá? Tem tudo a ver com o agronegócio, tem tudo a ver com o marketing que a gente está aqui discutindo. Então, acho que a gente tem que aprender com isso também. Fora o conceito do local food. Né? Eu vendo batatas, né, na minha cidade, só que eu vendo batatas da cidade. Né? Ou seja, as pessoas vão valorizar aquela batata porque ela é produzida localmente. Né? Então, eu quero gerar emprego na minha cidade, eu tenho orgulho da minha cidade, então eu vou comprar, né, não aquela batata, eu vou comprar as batatas da minha cidade, né, que a gente chama de local food. Então, essa legislação, eu acho que é importante até, né, a gente tem avançado isso, né, porque envolve também uma série de legislações. Eu participo do Fórum Paulista, né, de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas, como a Jane muito bem falou, né, tem outros produtos também de outros setores, mas é principalmente do agronegócio. Então, assim, é interessante se conhecer essa legislação, né, os produtores, as associações têm esse instrumento, né, disponível e podem usufruir. Né, então, isso está muito, né, tem se avançado bastante, e eu acho que realmente é uma possibilidade de diferenciação, né, e veio para ficar. E a Jane colocou uma coisa muito interessante. Quando a gente olha um produto, né, vou falar de novo da batata, que é, né, mais simples, mas a gente não compra batata, né? A gente compra a variedade de batata, né, a origem da batata, né, o tamanho da batata, né? Enfim, a gente tem que pensar não em produtos, né, do agronegócio commodities, mas atributos. Né? Eu me lembro de uma campanha de um arroz, que ele falava sortabilidade.
né? Ou seja, o arroz soltinho. Quem tem que ficar junto é a sua família, não o arroz. Então, ou seja, é um atributo, né? Se fala arroz é igual, não. Né? Nós estamos diferenciando em sortabilidade. Né? E aí, cada região, né, cada produtor vai identificar ali qual é o seu atributo de diferenciação. Né? E aí, com certeza, a gente, né, pode criar inúmeros, né? E aí a gente vai encontrar que, por exemplo, agora a gente tem Minas Gerais com queijo, trabalhando mais a questão da tradição. O queijo em São Paulo com inovação, né? Queijo, mas você tem diferentes regiões, indicações geográficas, criando um diferencial, criando marcas diferenciadas. E é isso que o consumidor quer, todo mundo se beneficia. O produtor se beneficia, né? O consumidor tem uma variedade maior. A gente tem muito isso no agronegócio, a gente tem uma área, né, uma produção muito rica, muito diversificada e que se afunila, né? Quando chega no final, a gente tem pouca variedade. Então, é esse resgate realmente, né? A gente tem muito potencial e as marcas coletivas, indicação geográfica, é mais uma ferramenta em prol do pequeno produtor. Tá. O professor, o senhor falou aí muito do exemplo da batata, né? E aí eu queria entender uma coisa, dentro desse mercado, né? O produtor, por exemplo, tem um produtor da batata, vamos dizer, tem um produtor da manga, e assim vai. Existem as especificidades que devem ser levadas em conta na hora aí da construção, então, de uma estratégia de marketing, né? Sim, eu acho que muito bem colocado. Uma característica, quando a gente fala do agronegócio, é um setor que a gente fala em coordenação. A gente não pode olhar, né, a agricultura. Isso foi um conceito já da Universidade de Harvard, de 1950, em que ele entendeu que a agricultura é um dos setores que se relaciona mais com todos os outros dentro, né, da economia. Ou seja, quando a gente olhar um diferencial, né, se a gente está pensando na agricultura, a gente tem que pensar o que vem antes, né, e o que vem depois, até chegar no consumidor final. Quando ele paga lá 100, né, esse valor fica dentro da cadeia e o próprio diferencial pode, né, estar relacionado a toda a cadeia. Né? Então, quando você pega, por exemplo, um supermercado que vai e cria um garantia de origem, enfim, ele está trabalhando o diferencial que acontece lá na agricultura e traz para o consumidor final. Né? Então, acho que esse que é um ponto que a gente tem que entender. A gente tem que conhecer muito bem, não só o nosso negócio, acho que essa é uma dica para o produtor, ele não só olhar o seu elo, né, da cadeia, mas sim o que acontece até o consumidor final. Aí que ele vai encontrar essa diferenciação. Né? E é lógico, a gente comentou aí, cada produto vai ter uma cadeia diferenciada, uma coordenação diferenciada, né? E com isso ele vai poder ter, né, gerar mais ou menos valor. Às vezes você tem um valor ali na agricultura, mas não consegue passar na cadeia, né? Você não consegue passar informação diferencial. Então, vale da articulação, vale, né, a organização, no sentido de que toda a cadeia consiga transmitir esse diferencial. Né? Então, aquela característica, por exemplo, que você tem de diferencial, se ela se mistura, ela se perde ao longo da cadeia, ela não chega. Né? Então, não é um problema só do produtor. Essa estratégia tem que ser construída ao longo de toda a cadeia. Né? Então, por isso, a gente tem que olhar, né, as especificidades aí de cada cadeia. E aí cabe colocar também, professor, a gente falou de plataformas e estratégias, né? Uma das estratégias que tem sido de um grande sucesso do Sebrae junto aos pequenos negócios são as rodadas de negócio, onde eu trago a ponta, que é a indústria, que é os grandes compradores, para comprar os pequenos negócios. Então, teve mais esse desafio também, e isso tem sido um sucesso. O Sebrae já fez, eu acho, várias rodadas de negócio, trazendo exatamente isso, o produtor, os pequenos negócios, para fazer parte do eixo, né, da cadeia, onde o hotel, o restaurante, a indústria pode fazer ali já uma conexão direta com isso. Então, dentro das ações que estão sendo feitas, as rodadas de negócio não podem ser esquecidas, inclusive, porque tem sido uma estratégia importante
de fomento, e até porque a gente, nesse mundo que está virtual, eu não consigo ir lá negociar diretamente, eu já tenho, o produtor está aprendendo, inclusive, a navegar nessas rodadas, entrar no mundo digital para negociar. E isso é muito interessante. Tem cooperativa, tem associação, tem gente ali levando produto, vendendo geleia, vendendo alface, vendendo, né, fazendo pontes para poder fazer o quê? Para fornecer para outros da cadeia. Então, as rodadas de negócio do sucesso do Sebrae têm sido realmente uma estratégia assim, de grande sucesso. Excelente, Jane. Ou seja, né, esse papel belíssimo do Sebrae. Quem está mais ajusante da cadeia não conhece, né, o diferencial que está na agricultura, né? Então, o Sebrae faz esse, né, processo de mostrar esse potencial, né? E aí ele fala, poxa, ó, né, tenho aí um fornecedor para poder, né, criar esse diferencial ali para o consumidor final. Isso tem sido muito interessante, tem sido assim, uma situação, e cada vez mais a gente percebe o engajamento do produtor, que de repente não fazia esse papel, né? Alguém fazia por ele, ou ele, né? De repente falou, opa, eu posso negociar pessoalmente, eu posso fazer parte de uma rodada e mostrar o meu produto e colocar o meu produto dentro de um outro ambiente muito maior, num mercado grande, num hotel, enfim. Então, essa aproximação das pontas foi muito interessante, fruto desse digital, né? Desculpa, eu te cortei, eu achei que você tivesse terminado, mil perdões. Imagina. Deixa eu aproveitar que você falou da rodada de negócios e eu queria que você falasse um pouco dos programas do Sebrae para ajudar o pessoal do agronegócio. Lembrando, gente, as rodadas de negócios, só para dar uma resumida aqui, elas agora estão acontecendo de forma local. Então, quem quiser informações sobre como está funcionando, as regiões, os setores, né, e tudo, eu peço já para ligar também para o 0800 570 0800, que lá eles conseguem te passar mais informações sobre essas rodadas de negócio, né, que compradores aí encontram vendedores, a gente faz esse meio de campo aí para que vocês consigam negociar de forma online. Existem aí as regras, né, Jane? Tem algumas questões aí que precisam ser cumpridas, mas no 0800 570 0800, o pessoal consegue lá do atendimento te passar essas informações. E, Jane, vamos aproveitar o gancho e já falar dos outros programas, então, por favor. Isso. Olha, tem muita coisa acontecendo, acho que o Sebrae tem se superado nesse sentido de estar realmente muito próximo do pequeno empresário, seja da agricultura, seja de qualquer setor. Então, eu falei, não tem medido esforços para realmente segurar a onda aí, estar junto com os pequenos empresários. Nessa inclusão digital, a gente está falando aí, né? Então, nós temos dentro do agronegócio, além de uma série tem a rodada de negócio, tem esse programa de agricultura familiar, que são lives, são oficinas e capacitações, desde que se fala de formalização, de marketing, sustentabilidade, produza fácil. Então, são informações focadas no setor. E também as lives, a gente tem toda terça-feira as lives do agronegócio também. Então, cada escritório participa, então é importante que cada um entre em contato com os escritórios, o próprio 0800, né, para direcionar para os escritórios, que alguns ainda estão trabalhando, né, home office. Tem o Faça Fácil, que geralmente foi criado para isso, para poder ajudar nessa inclusão digital, tanto do agro quanto do setor, como todos os setores. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa, que é importante entrar, inclusive, no site, ver lá quanto material de AD que eles podem utilizar, quantas oficinas que estão ali disponíveis, quantas lives, a gente faz uma live todo dia, trazendo uma série de informações, né, das várias coisas, de crédito, de questões jurídicas, legislação. Então, eu falei, o volume de informação importante voltada para o pequeno negócio está aí. Então, é uma questão de acessar, é uma questão de buscar mesmo, olha, como é que eu faço para participar de um grupo desse, como é que eu interajo? A gente faz toda uma divulgação, a gente manda informações por WhatsApp, por e-mail marketing, sempre tem um esforço do Sebrae de estar agregando e junto com parceiros também, a gente tem muitos parceiros, o Senar, Sindicato Rural, então a gente está sempre alinhado com os nossos parceiros,
CDRS, para que a gente possa mobilizar essa massa toda para poder participar desses trabalhos. Então, mas aí fica aquela questão, né? Entra em contato com os escritórios da região, porque mesmo meus escritórios da região vem vindo gente de outros lugares, de outros estados, que também tem se beneficiado dessas oportunidades. Então, deixar bem aberto esse caminho. A gente todo mundo é muito bem recebido, é muito bom para a gente poder fazer parte nesse momento da história deles, de trazer ferramental, de fazer essa inclusão, como é rico, como é importante para a gente quando a gente pega um produtor que nunca entrou num link, não sabe como é que entra numa plataforma, e você orienta, daqui a pouco ele está junto ali, e participando, então, de repente, quebra esse estigma de que é difícil, que é complicado. Então, para nós é muito relevante, e os canais são muitos, tem uma capilaridade muito grande o Sebrae. Então, tem muita coisa acontecendo, viu, Paty? E a gente está muito feliz que está podendo trazer informações atualizadas, recentes, e está fazendo parte do nosso dia a dia, está atendendo os clientes, inclusive, por videoconferência. Aquilo que você mostrou é bem a realidade, a gente entra com eles na plataforma, dá orientação, vai buscar caminhos junto, e essas consultorias são todas gratuitas. Então, tá aí, né? Acho que buscar, sim, essas ferramentas e trazer essas possibilidades para que eles possam trabalhar, né? E ir para frente e passar esse momento difícil, né? Muito legal. Eu estou vendo aí, apareceu na tela, a pergunta da Maiara. A gente está se encaminhando aí, a gente já está caminhando para o final da live, né? Mas eu queria primeiro ver se a gente consegue responder, né, a pergunta dela. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Ela fala: surgiram várias ferramentas como os sites, Instagram, etc. Qual a necessidade do produtor diante de todas essas informações? Professor, o senhor consegue responder essa para a gente? Sim, muito boa pergunta. Eu acho que a pergunta da Maiara, ela serve para todos, né? Porque essas ferramentas estão disponíveis para todos os setores. Eu acho só que, assim, para você usar, tem que ter capacitação, né? Conhecimento, né? E gestão para fazer com que ela funcione na realidade do produtor, né? Então, muito bem o que a Jane colocou. Eu acho, assim, que ter coragem, né, para encarar o marketing, né, e todo o potencial aí que ele nos oferece, né? Eu acho que como e o Sebrae sempre desenvolve muito bem isso, né, é uma capacitação em gestão, e o marketing é uma ferramenta gerencial. O marketing digital está dentro do marketing, que também é, né, algo gerencial. Então, eu diria que a ideia é essa, eu acho que tem que ter capacitação, né? O próprio uso dessas ferramentas tem mudado, né? Tem se criado constantemente. É interessante da questão digital que ela é dinâmica, né? Hoje uma ferramenta é usada para isso, amanhã para outra, surge uma nova, né? E estamos falando ainda de LinkedIn e outras aí que mais surgem, avançadas, né? Então, estão se modificando, né? Então, eu acho que esse é o contexto, né? Eu diria que é capacitação, né, e adequar, né, learning by doing, usar essas ferramentas e adequando para a sua necessidade em específico. Muito legal. E aí, professor, para a gente emendar aí, já indo para o final, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente o que a gente pode esperar, né? Principalmente aí os empreendedores do agronegócio, o que podem esperar para esse contexto aí pós-Covid? Que assim, a gente sabe que é uma opinião, né? Seria aí uma estimativa diante de dados, informações, vocês que têm estudado aí esses dados que têm acontecido agora. A gente sabe que a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Mas, na sua visão, o que o senhor acha que deve ser aí tendência, o que eles podem esperar, ou se existe alguma forma de se preparar, né? Sim, muito boa a colocação. Essa é uma pergunta que antes a gente não conseguia fazer, né? Porque a gente estava entendendo primeiro o que era essa
pandemia. Eu até brincava que a gente estava numa série real, né? Não da Netflix, né? Uma série real, e que você tem episódio 1, episódio 2, episódio 3, e aí a gente já percebe que, né, consegue ver além. E, na verdade, não tem assim, depois da Covid, né? Existe, eu acho que o que veio para ficar. Talvez a gente tenha algumas facilidades presenciais, vamos dizer, né? Aos poucos a gente está aprendendo agora a voltar, né? Ter esse relacionamento presencial. Então, eu acho que o presencial vai continuar, né? A gente falou muito do digital, mas é lógico que o presencial ele tem que ser olhado, né? Ele tem que ser percebido. Então, eu diria o seguinte, que ficar atento a essas mudanças, né? Essa volta, essas novas possibilidades que estão acontecendo. E a mesma maneira, né, eu acho assim, marketing é inovação, né? Fazer diferente, diferenciar produto, diferenciar processo. Então, eu acredito que o produtor ele sai mais fortalecido, né? Ele sai com mais capacitação. Nós somos né, a gente estava falando de futuro, o marketing no agronegócio, e a gente sempre teve esse estigma, que a gente é bom na produção, mas não é bom no marketing. E eu acredito que a gente, né, vai sair desse momento. Lógico que geram dificuldades, mas a gente tem que olhar também para as oportunidades. Eu acho que esse que é a essência do marketing, né? Então, eu tenho um olhar muito positivo, né, com relação a isso. Eu acho que a gente vai ganhar muita competência durante esse período em relação a marketing, algo que a gente não tinha antes da Covid. Com certeza. Bom, você quer complementar, Jane? Alguma coisa? A gente está já disse tudo. Exatamente. Bom, então, gente, só para dar aqui o último recado antes do encerramento, né? Esse vídeo aqui, essa live que a gente fez, fica gravada, tá? Fica à disposição de vocês lá na aba vídeos do YouTube, tá? Do YouTube, na playlist no Facebook, vocês estão vendo aí na imagem, né? Você vai lá, entra na página do Sebrae São Paulo, seleciona a opção vídeos e tem aí tudo disponível para vocês. Então, o pessoal que está chegando agora, pode voltar lá e assistir tudo. A gente tem feito essa série de lives desde o início da pandemia, lá no fim de março. Então, a gente tem muito conteúdo específico. Quem tem dúvidas aí sobre ferramentas, falando especificamente, a gente fez algumas lives só para falar disso. E se você quer tratar de algum assunto aí da sua empresa, quer conversar com os nossos especialistas, liguem no 0800 570 0800, a gente falou aqui tantas vezes, mas não custa repetir, tá? A gente está à disposição para atender vocês aí. 7 dias por semana, os horários estão aparecendo aqui embaixo, ficou passando a live inteira. Não deixem de fazer o download do e-book, é um conteúdo aqui que os nossos especialistas aqui presentes prepararam para vocês, com muito carinho, que é aí um resumo com algumas dicas que foi falado aqui hoje, tá? Então, eu vi, ó, o pessoal do atendimento colocou o link já nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube. Clica lá, faz o download gratuito desse e-book, não perde essa chance, tá? Deixa o seu curtir lá no Facebook, curte o nosso vídeo, curte a nossa página, por favor, gente, não esqueçam, é importante. Já vai logo lá, já curte, eu tô vendo o pessoal da Educalibras assim, é mais ou menos isso mesmo, tá? Linguagem universal, acho que todo mundo entende. Então, por favor, deixem a sua curtida pra gente. Amanhã, o tema da nossa live é potencialize seu negócio com diferentes meios de pagamento. É um assunto aí que está muito em alta, o pessoal vendendo online, querendo saber aí dos meios de pagamento, como faz. Então, curte lá para receber a notificação, seguindo a instrução que a gente deu aqui direitinho, para vocês não perderem isso. Quero agradecer muito a presença do professor Eduardo e da Jane aqui, gente, muito obrigada. Agradecer também a equipe da Educalibras, que aí tornou o nosso conteúdo mais acessível, né? Felipe e Igor, muito obrigada aí pela presença de vocês, viu? E amanhã tem mais aqui no Facebook, YouTube
E para a gente que tá aqui hoje, até a próxima, a gente aparece por aí em qualquer outra live, né, não, gente? Com certeza. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigada, professor, obrigada, Patrícia, boa noite a todos. E foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Prazer foi também muito grande. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Uma coisa importante também é fazer o que nós chamamos de SEO. Né? O que é o SEO? E a nossa dúvida de hoje é sobre a nossa situação tributária. Uma outra opção que você pode também tentar é divulgar melhor isso usando as redes sociais.